Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Nós vamos dar a sequência à campanha Vencendo os Gafanhotos do Abismo, que é uma mensagem de orientação dos últimos tempos. É uma mensagem que você não encontra em muitas pregações, porque é uma revelação que Deus tem dado dos últimos tempos sobre o gafanhoto do abismo. E por quê? Porque a igreja que torna gloriosa, Deus guardará ela das tentações do final dos tempos. Por isso que é uma mensagem inédita e de atuação para os últimos tempos, nos alertar, evitar o mal e como nos manter abençoados para não ser pego desapercebido. Então o cerne da mensagem está em Apocalipse 9, hoje é mais uma etapa. Nós vamos hoje ministrar o porquê eles são comparados com dentes de leões, que é a parte de hoje. Então você pode abrir lá em Apocalipse 9, e a leitura agora já vai passar para o verso que nós vamos ler agora, o 8. Nós estávamos no 7 desde o começo, para falar das diademas da cabeça, do que é semelhança de rosto de homem, cabelo de mulher. E agora o verso 8. Então vamos ler Apocalipse 9, o parecer dos gafanhotos. Agora vamos entrar no verso 8. Então tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes como dentes de leões. Então é a leitura de hoje, que é a sequência para quem está acompanhando. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a palavra de Deus declara, que foi lido lá em Lucas desde o começo da campanha, que Jesus deixou uma pergunta antes dele partir. Ele falou, porventura, ou seja, porventura quer dizer, poderá ocorrer que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então Jesus fez essa pergunta, está relatado desde o começo da campanha em Lucas. Porventura o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por que Jesus deixou essa pergunta? Então muitos ao longo da história sempre perguntavam, o que ocorrerá no final dos tempos? A fé vai abalar, a fé vai deteriorar, a fé vai diminuir? Quais os acontecimentos que levam a fé das pessoas a acabar, ou até do povo de Deus? Porque Jesus estava falando com o povo de Deus. Então veja bem, a resposta é dada em Apocalipse, quando João, na ilha de Patmos, ele vê os acontecimentos que precedem a volta de Cristo, e um deles é o aparecimento na terra de demônios chamados gafanhotos do abismo, que estão presos, mas começam a ser soltos. Ou seja, o prelúdio, o ataque deles já começa. Como que sabe que são entidades demoníacas? Porque é o que está de sintomas ocorrendo, é o que Jesus disse, a fé sendo deteriorada. Jesus deixou a pergunta, o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Se ele não abreviasse os dias, muitos que servem a Deus se perderiam também. Tem essa pergunta também, mas o que ocorreria para até pessoa que serve a Deus se perder, ou até a fé se abalar? Então veja bem, é uma das coisas que mais está ocorrendo através da mídia digital, do site social e do WhatsApp, Instagram, e todos os outros que são mídia social, Face e Telegram, e tantos que existem. Como que a fé se abala e está deteriorando? Veja bem que a fé, para ela funcionar, ela tem que ser falada. Jesus falou, monte, erga, precipita no mar, tudo que falar de todo o coração, crendo assim, se fará. A fé tem que ser verbalizada. E nós temos que estar com o amor de Deus para a fé funcionar. Então veja que os sites, a maioria deles, está levando ao vício
de linguagem. As pessoas não conversam mais, não dialogam, as pessoas mandam mensagens o dia inteiro digitando, na madrugada, as famílias alimentam, mas onde há celulares, as pessoas ficam mais digitando do que conversando. Vai num restaurante, conversa um pouquinho, já pega o celular, nas escolas, no trabalho. Então isso está tirando o diálogo, a conversa. Pode até mandar bom dia, boa noite, alguma mensagem, mas muitos estão tornando viciados, e principalmente a fé está sendo deteriorada. Você pode notar, se você notou, se você diminuiu o diálogo com as pessoas, a conversa, o face a face, o cumprimento, ou você está mais só aprendendo coisas digitalizadas, ou você está orando, falando a palavra, ou você só está ouvindo mensagem, ouvindo hino, ou ouvindo algum estudo que algum pregador prega. Isso não muda nada, porque a fé tem que ser falada, declarada. Você tem que confessar a palavra, e você tem que ter contato com as pessoas, o amor, a misericórdia, olhar olho a olho, mas de forma digitalizada não tem jeito. Então isso que Jesus deixou o alerta: porventura o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Se Deus não abreviasse os dias, até os escolhidos se perderiam. Então isso é o clássico ataque que Deus está trazendo luz a muitos ministérios, inclusive muitos ou estão ouvindo essas mensagens que está indo para o YouTube da Igreja Gloriosa, e muitos já retornam para nós, confirmando que é isso que está ocorrendo mesmo, para o povo de Deus se alertar quanto a isso. Então tudo isso já foi pregado nessas etapas anteriores. A deterioração da fé, as pessoas ficando viciadas, as pessoas tendo tendência de insônia, domínio mental, as pessoas ficam doentes se não tiver uma comunicação com o outro. A última etapa foi a soberba. Quantas pessoas gostam de ver alguém me comunicou, alguém está me seguindo, eu tenho muitos seguidores, alguém gostou da minha postagem. Então a palavra foi pregada em provérbio: a soberba é o início da ruína. Então as pessoas estão ficando soberba, estão querendo seguidores, estão querendo ser honrados, estão querendo ser elogiados. Então esses demônios levam a isso: a soberba, perda da fé, esfriamento do amor, perda do diálogo. Então não é mais macumba e bruxaria que está sendo usado, ainda isso existe, os principados malignos, mas esses gafanhotos do abismo não atuavam antes, agora que estão atuando, princípio dos fins, princípio das dores. Então eles estão atuando nessa área, chamado gafanhotos do abismo. Então você deve tomar cuidado, não viciar nisso, evitar, usar o mínimo possível, não perder tempo, utilize só o mínimo e naquilo que produz resultado benéfico, mas não viva o sistema mundano. Os gafanhotos do abismo é isso, por isso que João viu os gafanhotos como cabeleira de mulher, rosto de homem, couraça de guerreiro, cauda de escorpião, que vai ser falado, e hoje, dentes de leão. O que significa essa parte hoje, dente de leão? Então veja bem, se você examinar a natureza, o leão é chamado rei das selvas. Se você estudar como que o leão age na natureza, como que o leão, o caçador, o animal felino, o animal carnívoro, como que é o ataque do leão? Então se você observar nas savanas africanas, que eu fui estudando e observando, para Deus trazer mais luz à palavra, então os próprios biólogos, estudiosos que estudam a zoologia, mostram que o leão, ao atacar a sua presa, o que ele faz? Ele fica à espreita e ele ataca a sua presa, uma gazela, um animal, mas ele vai direto primeiro no pescoço com a boca para quebrar a coluna cervical, quer dizer, o pescoço. Não mata o animal. Então o animal perde as forças todas, não vê mais mexer o corpo, porque quebrou o pescoço, só fica funcionando a cabeça, ou seja, o coração continua batendo, mas não vê mais nada, as patas, os elementos do corpo. E então a pessoa
que é atacado por um leão, um ser humano, o que ocorreria? Quebrou o pescoço do ser humano, ele continua enxergando, ele continua vendo, mas não tem como mover o braço, as pernas, ele vê a morte chegando. Então isso que esse demônio gafanhoto do abismo faz. Eles atacam para a pessoa perder todos os sentidos e ficar ali como uma pessoa acamado, vendo as coisas, mas não pode mexer nada, fica paralisado. Por isso que eles falam, gafanhoto tem dente de leão, porque o leão aponta para o ataque sorrateiro. O leão não mata a presa, ele quebra o pescoço e leva para um local, e fica aguardando lá, juntar toda a tropa dele, para depois começar a comer a presa viva. Então a presa do leão vê comendo ele, mas não está sentindo nada, mas está vendo comer as carnes, as pernas, até dar hemorragia e morrer. Então o animal vê a própria morte, porque quebrou primeiro o pescoço, porque primeiro ele quer dar o banquete para todos. Então esses demônios, eles têm essa tendência de paralisar a pessoa. Mas como que paralisa alguém? Então veja bem, leão representa violência, dentes, ataque. E nos últimos 5 anos, o Conselho Nacional de Justiça soltou a estatística, que nos últimos 5 anos, já chegou-se a 42 milhões de ações, internet, Instagram, WhatsApp, ações de dano moral, de assédio sexual e de palavras um contra o outro, de brigas de grupo, de briga de pessoas e de ódio um ao outro, sem ninguém conversar, sem ninguém nem ver a face do outro, e ficam inimigos. Aí vai para a justiça e querem o dano moral. Só lá na justiça que encontram um ao outro, mas antes não. Então tem as audiências falando: como é que você conheceu um ao outro? Não, nunca vi, só conheci pelo a face lá, e talvez o retrato que está lá não é nem a pessoa. Então veja bem, as pessoas estão sendo paralisados, estão morrendo, só está funcionando a cabeça, o corpo não funciona mais. Essa paralisação, ódio, vingança, males, notícia ruim, espalha o boato da pessoa, denigra alguém e acaba as amizades. E isso há 5 anos atrás não ocorria. Antes, um dano moral, um assédio sexual na mídia era um ou outro, mas agora já são protocolados por semana quase 150 ações. Antes eram 2, 3. Então veja o aumento assustador disso, e as pessoas estão ficando inimigas. Além do mais, é algo pernicioso do aumento do crime. Por quê? Porque essa descoberta do site social, da criptografia, quer dizer que embaralha toda a comunicação, só as duas partes, quem comunica e quem está sendo comunicado que sabe, não tem como quebrar a criptografia. Por isso que no Brasil várias ações tentaram paralisar o WhatsApp para descobrir os criminosos, e não consegue, porque não tem jeito de gravar. Agora, se fosse falado, celular, auditível, ainda pode grampear as conversas, mas em WhatsApp, em outros sites, não tem jeito, o que está criptografado, que vem lá de outro país. Então veja bem, os crimes aumentando. Esse atentado na Espanha de ontem, muitos morreram, não sabia como isso ia ocorrer, porque estavam grampeando tudo que existe de comunicação, mas os que é criptografado não tem jeito. Então mandaram para alguém: vai para essa rua, que lá tem multidão na rua, andando a pé, e já passa em cima de todo mundo. A notícia foi dada por WhatsApp, e o criminoso foi, e ninguém nem pôde interceptar, porque está criptografado, não tem como quebrar isso. Então a violência aumentando, o ódio, é o leão, dente de leão, devorando, matando. Quantos vão ficar lá paralíticos? Alguns já morreram, alguns não vão andar mais, quebraram as colunas, quebrou os pescoços, pernas, vão ficar muito deficientes. Então esses demônios é o que está causando isso, o atentado, o terrorismo, o ódio,
a violência, representado pelos dentes do leão, quer dizer, a violência. E o leão é um animal felino, príncipe lá da selva, porque é o animal mais caçador que existe. Mas ele não mata a presa de uma vez, ele quebra primeiro o pescoço, para a sua vítima não morrer de imediato, porque ele vai aos poucos comer aquela carne viva, com o sangue ainda quente, e com a vítima viva. Só que a vítima não mexe, porque quebrou o pescoço, nem sente que está sendo comido. Não é que dá hemorragia que morre. Então é algo terrível esses demônios. Mas a palavra declara que nos últimos tempos o ataque deles é esse: paralisar as pessoas, não ter reação. Veja, a polícia não tem reação mais. Como que vai descobrir um atentado? Não tem mais jeito. Como que vai achar alguém que vai mandar um assédio moral na sua vida? Se lá atrás pode ter uma foto falsa, ou um nome falso, ou tantas coisas que podem surgir, ou coisas semelhantes. Então é o que está ocorrendo. Aí a fé vai abalando, a maldade aumentando, a violência aumentando. Então não estamos mais lidando simplesmente só com macumba, bruxaria, olho gordo. Agora é ataque mesmo dos infernos, para deteriorar a fé, para abalar as pessoas, para aumentar a violência, para aumentar o ódio. Então nós podemos ter isso. Mas qual que é o nosso limite? Então, se você ler lá em Gálatas, veja Gálatas 6, 7. O que semear, vai colher. É a lei da palavra de Deus. Então, se semear algo lá, logo você vai colher o que plantou. É a lei da semeadura, não tem jeito. Vai causar o dano. Então, evite o máximo possível. Semeie só o que traz benefício. Não há outra forma de escapar disso. A situação que não tem como sair depois. É tragédia certa, mas Deus é misericordioso. Então use só para o benefício, só para a comunicação mínima. Não vicie nisso, não perca sono com isso, não fique doente se alguém não te comunicou, se não te seguiu. Esqueça dessa situação mundana, porque é o que está levando as pessoas a ficar deteriorado. A tendência é a doença emocional. A pessoa se apega a isso, que se não ficar ligado o dia inteiro ou não tiver uma comunicação diária, ele já fica doente, já fica opresso, já fica nervoso. Então é o domínio dos últimos tempos. Por que isso é maléfico? Porque é a maneira do inimigo controlar as pessoas. O inimigo vai querer abalar a fé, ou deteriorar a fé, acabar com o amor, paralisar as pessoas. Veja, é tudo que ocorre. Os gafanhotos do abismo paralisa, a mente confusa, as pessoas ficam frígidos dentro da família, do trabalho, as pessoas não comunicam mais, a fé não funciona, porque a fé tem que ser falada, dita e liberada. Tudo está ocorrendo, até no meio do povo de Deus. Então, se você vê que não está liberando a palavra falada, tome cuidado. Se você vê que está perdendo sono por causa disso, fuja disso. Se você está notando que está entrando em choque com alguém, tome cuidado, porque você pode sofrer um sério detrimento. Algo ruim pode te levar a uma tragédia, ou seja, te paralisar, ou te denegrir, ou causar um dano à sua vida. Então são situações que se percebe agora. Anos atrás não percebia. Mas por quê? Porque nos últimos tempos é o prelúdio dos gafanhotos. Nós não vamos participar da tribulação que está por vir, mas vamos ver o princípio das dores. Por isso que Jesus falou: se ele não abreviasse os dias, até muitos se perderiam. Então tem muito cristão que está se perdendo, não ora, não busca, viciado nisso, não desliga disso, fica procurando todo dia uma mensagem nova, ou alguém que ensina, alguém que fala, alguma pregação nova, e pode ser engano. E muitas vezes a pessoa nem examina, como os bereanos, a palavra, e vai engolindo tudo, e acaba se contaminando, como no tempo dos profetas. Estava com fome e só tinha colactídea, pepino envenenado,
no tempo do profeta Eliseu, e joga lá farinha para anular o veneno. Mas se não tem o profeta lá, comia comida envenenada, e era tudo profeta. Então isto é o grande perigo. Temos que estar atento a todas essas situações para não cair no engano, para não cair no embaraço, na confusão, despertar dúvida das pessoas, das entidades, despertar dúvida de notícias que vão surgindo para todo lado, que a maioria é falsa, é os fakes que vão surgindo, engano. Então a mentira corre solta. Um local que permeia a mentira não pode ser um local salutar para um povo de Deus, a menos que seja só para as coisas eternas. Mas a mentira está correndo solta, e o que mais está ocorrendo, que o povo de Deus está com palavra no meio, e ao mesmo tempo os fake correndo junto, maldade, malícia, pornografia, piadinhas, coisas horrendas ocorrendo. Não tem jeito de luz misturar com trevas, não tem jeito de as duas coisas correr junto. O mal vai prevalecer. Então seja uma pessoa dedicada às coisas de Deus. A igreja gloriosa, a igreja de Filadélfia, Deus a guardou da tentação que vem sobre o mundo, que guardou a palavra do caráter. Então reaja antes que seja tarde. Então essa campanha é para um alerta dos acontecimentos final. Então você não está ouvindo mensagem de expulsar demônio, ou de anular macumba, ou de quebrar maldição, ou de anular olho gordo, ou voodoo, que era campanhas de guerra espiritual das anteriores. Mas veja bem que a estratégia está diferente. Os tempos do fim, você está notando que o clima está diferente, o tempo está diferente, a atmosfera está diferente, as coisas não estão como antes, no mundo espiritual, final dos tempos. Então reaja, ore mais, santifique mais, antes que seja tarde, e guarde a palavra do caráter de Cristo, para não se contaminar. Então nós vamos orar hoje, para que você não seja paralisado, mas que você semeie só o que é bom, e não semeie nada ruim, e semeie a palavra, semeie a verdade de Deus, semeie a justiça de Deus. Se não for isso, não faça nada, e não obrigue ninguém. E prefira orar, prefira o face a face com a pessoa, prefira o olho a olho, a comunicação verbal na família, na casa, no trabalho. Essas coisas digitalizadas é o que vai levar muitos à ruína. Pode ser usado no limite, mas o mundo já extrapolou os limites tudo, já virou até campo de guerra, de destruição humana. Então tome muito cuidado, que os tempos são tempos do fim. Então essa é mais uma fase, e na outra sexta-feira já vai entrar no que é a cauda dos gafanhotos. Então que você não perca cada mensagem, um alerta para não se contaminar. E Deus está trazendo luz a esse ministério, a outros que estão já sentindo que é algo dos final dos tempos. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, prosseguindo o segundo culto de hoje. Como já tivemos muitos que vieram à tarde, muitos até pela primeira vez, que tiveram, ó Pai, o desejo de ouvir a rádio, as mensagens, e vieram acompanhar mais uma etapa do que é os gafanhotos do abismo, e como vencer, resistir e não se contaminar. Ó Deus amado, que a igreja torne gloriosa mesmo, porque Deus deu um alerta à igreja para as cartas em Apocalipse. A única que acatou foi Filadélfia, tendo pouca força, foi a única que guardou a palavra do caráter, e Deus aguardaria das tentações que viria sobre o mundo, que já está ocorrendo, porque João, o apóstolo João, o último apóstolo, na ilha de Patmos, Deus permitiu ele ver os últimos tempos, nos períodos que antecederia a tribulação, que era o princípio das dores, que era o ataque dos gafanhotos que estão amarrados, correntados, que seriam soltos antes do tempo do fim. Isso já está ocorrendo, porque Jesus deu um alerta, Jesus deu um sinal, que os tempos do fim seria
determinado pelo esfriamento do amor. O próprio Jesus falou: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele deixou a pergunta em aberto, e já está ocorrendo isso, ó Deus. Tenha misericórdia de todos nós. Abundante vitória a todos que vieram, como a tarde, agora neste horário. Que todos sigam esta campanha, antes que seja tarde demais para muitos. Ó Deus amado, porque em Apocalipse o que mais se declara é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o que mais Jesus alertou nos tempos do fim. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo está dizendo à igreja para os tempos do fim, para não se contaminar, porque quem está sujo vai sujar mais, e quem está limpo deve se limpar mais. Louvado o nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, o próprio profeta Daniel recebeu de Deus que a ciência multiplicaria grandissimamente nos tempos do fim, mas quem invocasse o nome do Senhor não se corromperia e seria salvo. Invocamos o teu nome, Senhor, nos ajuda para discernir os tempos e não nos contaminar. Abundante vitória a todos os presentes. Pai, nos livra de todo pecado, de todo mal, de toda perturbação, de todo engano, toda influência maléfica, de toda influência diabólica. Nos livra desses prelúdios dos gafanhotos do abismo que já começam a atuar. Nos livra de toda cilada, de todo mal, de todo pecado, tudo que é negativo, profano, diabólico, pecaminoso. Nos livra, Pai, de tudo que é do inimigo. Louvado o nome do Senhor. Cremos no poder do sangue de Jesus Cristo, cremos no poder da tua palavra, cremos no poder do teu nome, Jesus. Nos ajuda a fazer a tua obra, a tua vontade. Nos cobre com o teu sangue nesses momentos melindrosos, momentos do fim, que são terríveis. Terrível para quem ficar, glorioso para quem subir. Bendito o nome do Senhor. Aviva a tua obra, vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo revela 4 pessoas que você tem notado um aumento do cansaço mental nos últimos dias. Esse sintoma ele está ficando real em muitas pessoas, e é sinal dos tempos do fim. O inimigo roubando a energia para não orar. E quando não ora, porque a fé, ela está se deteriorando. A fé viva, a pessoa está sempre no amor e lançando a palavra de Deus. Se você não falar a palavra, não confessar a palavra, aí vem o choro, a tristeza e o cansaço mental. Por isso que Davi ficou triste, abatido no ataque a Siclag. Chorou, desesperou, não adiantou nada. Mas na hora que ele fala a palavra, renova nas promessas, o Espírito Santo confirma. Ali ele estava abatido. Então aqui há 4 pessoas que isso está te dominando. Libere a palavra, fale, confesse ela, declare, peça perdão, fale auditivamente a palavra, ponha para fora a voz, a oração, e confesse, declare a bênção, que esse mal sai e você tem vitória. Nos últimos tempos, nós temos que estar cada vez mais com a espada desembainhada, a palavra viva, o amor abundante, para vencer isso. Senão, se a mente se abater, mente sã, corpo são. Se a mente ficar perturbada, o corpo fica paralisado. É o ataque dos leões. Onde estão essas pessoas que têm notado esse abatimento mental? Se tiver assim, você deve ir à frente, que isso já resolve agora, no poder, na graça do Espírito Santo.